Para quem não me conhece, eu sou Jamile Ótimo, tá? Proprietária e farmacêutica aqui da Ótimo Pharma. Esse espaço ele foi criado para que a gente pudesse trazer as informações para expansão de consciência, autoconhecimento. Afinal de contas, acho que a cura ela vem além dos sintomas físicos, né? Ela é algo a mais. Então, eu escolhi o tema de hoje sobre ginecologia natural, que é a minha especialidade, né? E eu agradeço muito a presença de todos vocês. É um prazer recebê-los aqui. Vamos começar, então. É hoje que... Chamei de Lene lá, que eu não tô conseguindo passar aqui o negócio. Eu já tô nervosa, porque a Thaís, a apresentação dela não conseguiu. Não tá. Quiser subir lá pra cima? Deixa eu ver. Agora foi. Tá, então vamos lá. Ginecologia natural. Só uma pergunta, onde pode participar dessa palestra? Pode, claro que pode. Nós vamos falar de saúde. Obrigado. Mais direcionado para a mulher, mais a saúde. Só restou nós dois, né? Fica aqui, não pode falar. Eu tô aqui atrás na retaguarda. Ginecologia natural. Alguém conhece esse termo? Já ouviram falar disso? Já? E vocês, meninas novas? Que eu quis trazer meninas que acabaram de menstruar, porque eu acho importante falar desse assunto. Ano passado eu fiz uma palestra direcionada para as mulheres mais velhas. Oi, entre seis. Fique à vontade. Tudo bom? Tudo. Tem? Claro. Seja bem-vinda. Ano passado eu fiz um programa com mulheres para a parte do envelhecimento saudável. E aí as meninas mais novas, Jamile, você precisa fazer pra gente também. E esse ano eu fui chamada para falar com meninas que estão começando nessa vida fértil, né, da menstruação. Então, ginecologia natural, o que significa? Ginecologia, vocês sabem o que é. Bom, ginecologia é uma especialidade médica que cuida das mulheres. Ginecologia natural, a gente pensa, é tratar a mulher com plantas, com coisas naturais. Não é, vai muito além disso, nós vamos ver isso. Na verdade, o termo é novo, mas o que a gente vê na ginecologia natural, a gente que é mais velha, já percebe as nossas avós fazendo isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Pode entrar. Toma. Obrigada. Então vamos lá. Bom, útero. Nosso útero é um espaço sagrado, é o espaço onde a gente gera vidas, é um espaço que permite, bom dia, que permite a limpeza do nosso sangue. Nosso sangue ele não é só uma impureza, considerado como impureza ou lixo. A menstruação não é isso. A menstruação ela libera toxinas do nosso corpo e ela também permite que a gente libere as dores da nossa alma. Então, cada vez que a gente tem um fluxo menstrual, é um espaço para a gente se renovar, se purificar. Então a menstruação não pode ser vista como uma coisa ruim, como lixo, né? Ela tem um papel fundamental. Eu falo assim, interromper a menstruação das mulheres por qualquer problema é uma coisa que não é saudável, porque assim, você vai no médico com problema de intestino e ele fala que você não vai mais fazer cocô? Não é assim. Você não vai mais fazer xixi se tiver um problema na bexiga? Não é. Então a menstruação é algo fisiológico, saudável. E o nosso útero é um espaço que é como se fosse o nosso coração, permitindo que a gente se purifique, se renove a cada ciclo. Sagrado, né? Todo mundo fala muito do sagrado feminino. Eu não gosto de falar sagrado feminino, porque eu acho que nós, mulheres, fomos feitas para gerar a vida. Todo o nosso ciclo menstrual, ele tem a função da gente ovular. Então, sagrado é um equilíbrio. Eu vejo como um supremo único e as polaridades. Tudo é dual. Tem o escuro, o claro, o quente, o frio, o masculino e o feminino. A união desses dois é o sagrado, né? Então não é só o sagrado feminino não existe sem o sagrado masculino, né? E ele é um movimento de questionamento do que é ser mulher, do que é ser homem. Quais as energias de cada um? O homem ele tem mais força, a mulher tem mais sutileza. Então esse movimento de saber conhecer o masculino e o feminino que é o sagrado. Outra coisa também,
A gente vê os animais, as plantas, tudo na natureza, eles estão em harmonia. Só nós, os homens, que procuramos explorar a natureza. A gente vive muito pouco em harmonia com a natureza. Os animais dão um exemplo de como é viver com a natureza. Então, o sagrado deveria ser olhado isso, a interação da gente dentro da natureza e também o respeito do que é a sua energia feminina e o que é a energia masculina, né? E lógico que esse movimento busca o quê? Trazer um autoconhecimento, a percepção de nós mesmas enquanto inserido em todo esse contexto universal. Bom, aqui vamos entrar para as mulheres, né? A nossa roda da vida, né? Eu acho lindo esse slide porque ele representa aqui, ó, todas as fases da lua cheia, da minguante, né, da lua nova, da lua crescente. Também as estações do ano, né? O verão, o outono, o inverno. E as estações femininas, que são os períodos que a gente tem no ciclo menstrual, para ovular, para pré-ovular, para menstruar. Então a mulher ela é inserida nesse contexto cíclico. Nós somos uma roda, seja mensal, como em fases da vida também, porque a menina menstrua por volta de 12 anos, 11 anos e vai menopausar por volta de 50 anos. Então, quer dizer, são 4 décadas ciclando em fases da vida, seja mensal, seja também nas fases que muda muito a cabeça da gente e as percepções da gente em cada fase, né? Então, perceber essa ciclicidade é escutar as sensações de cada ciclo, fluir de acordo com o nosso próprio compasso e usar o sagrado para se conhecer, para ir buscando renovar as nossas dores e as nossas expectativas, né? Porque esse ciclo todo nos permite que a gente faça transformações nas nossas vidas. Bom, eu separei aqui para ilustrar a palestra de acordo com a deusa Tríplice. Para quem não conhece, né, a deusa da mitologia grega, ela se manifesta em 3 fases. Gente, eu acho que tem que tirar esse som aqui. Tá aparecendo esse som? Eu não sei como que eu tiro esse som da musiquinha. Da musiquinha. Tá ruim? Pode não, deixar. Mas incomoda você. Não, pra mim não, mas pra vocês. Você fala, esse som não está atrapalhando nada. Não, porque, gente, eu não vivo sem ouvir mantra. Eu também não. Eu não vivo sem ouvir mantra. Aí eu até esqueci que eu tinha colocado. Mas vamos lá. Então, na mitologia grega, essa deusa ela é separada em 3 fases, que é a fase da mulher. Ela se manifesta nessas 3 fases: virgem, mulher e anciã, que são aquilo que eu falei das 4 décadas da mulher, tá? Virgem é a menina que passa para a fase fértil. Ela teve a primeira menstruação. Primeira menstruação a gente chama de menarca, né? O que envolve isso? Bom, quem lembra aqui da primeira menstruação? É um marco, né? É um marco. Como foi a primeira menstruação? Foi horrível. E a sua? Foi horrível também? É isso que eu falo, a gente precisa ressignificar essa questão, porque a menstruação não é algo sujo, ou algo ruim, ou algo terrível. É algo que a gente está evoluindo na vida, que a gente está crescendo, que a gente está se tornando mulher. Tem que ser vista como sagrado. Na verdade, muitas culturas veem como sagrado. Eles fazem uma celebração de quando a menina passa para essa idade de menina, passa de menina para mulher. Mas isso envolve muito aquilo que a gente ouve das mães, das nossas cuidadoras. Se você ouviu que é horrível, é dolorido, é terrível, o que a tua mente gravou a respeito disso? Essa percepção é o que você vai carregar. E é o que vai carregar também na questão da qualidade do seu ciclo menstrual, de dores e tudo mais. Essas fases elas precisam ser vivenciadas com saúde. O ciclo menstrual mostra como está a nossa saúde, né? E a experiência vivenciada também conta muito. Às vezes a menina ficou constrangida, né? Foi uma coisa que foi no meio de todo mundo, ficou envergonhada, isso tudo marca. Então as mães de meninas têm a responsabilidade de passar que é uma coisa natural, que é uma coisa que esperada da nossa vida, que vai ser a nossa companheira mensal, né? Então temos que encarar isso com menos dor, menos trauma, porque isso faz diferença na qualidade do nosso ciclo menstrual. Eu me lembro que na minha casa a família é árabe, né? Então assim, não se fala muito essas coisas.
E eu me lembro que todas as minhas amigas já eram menstruadas e eu não. Parecia que eu não fazia parte daquela tribo, né? Todo mundo e eu não ficava mocinha. Então a gente carrega o que a gente percebeu e o que a gente ouviu falar, né? E algumas culturas, como eu falei, tem ritos de celebração. Eu estou participando de um grupo onde acontece isso. Tinha um baile de debutante, tem uma moça que ela é do xamanismo e ela faz esse rito de passagem das meninas. E aí foi quando eu comecei a direcionar minhas palestras só para a primeira menstruação, porque eu faço parte desse grupo, que é muito interessante, trazendo as mães e as meninas, porque a nossa geração é totalmente diferente da geração delas, o que está vendo sobre menstruação hoje. Às vezes eu percebo muita menina que chega aqui com cólicas terríveis, e você olha e fala, gente, a questão, tanta coisa envolvida na inflamação, na alimentação, que nós vamos ver, que a pessoa não olha, a mãe não está olhando como um ciclo menstrual, a saúde do ciclo menstrual. Olá, tudo bem? Bom dia. Gente, dá licença que eu vou dar um beijo, que essa é minha tia, que faz um tempo que eu não vejo. Bom, Tudo bem? Seja bem-vinda, tia. obrigada, amor. Então, isso tudo tem que ser analisado, que é o que a gente vai discutir hoje. Agora, não sei o que está passando. Cadê a equipe técnica? Pede pra me dar uma força. Tá vendo, gente? Gente, botãozinho, Luizinha, não é comigo. Parou de novo. Aperta de novo. Tá indo? Agora tá indo. Tá. Então, a menstruação em si, como eu falei, nossa companheira mensal, é um momento de você dialogar com você mesma. É um momento de você se aquietar. Né? A gente às vezes atropela tudo isso. É um momento de você ter quietude, é um momento de abertura espiritual, de maior sensibilidade. Aproveitar esse momento para poder purificar, para poder se conhecer, para poder liberar as dores do nosso coração através do nosso útero, né? Então a menstruação é vista como um ato sagrado dentro da ginecologia natural, um respeito a si mesma, que é natural a gente menstruar. Aliás, é esperado e devemos menstruar. Como eu falei, a menstruação libera toxinas, ela purifica o nosso corpo, não só emocionalmente, mas também fisicamente, né? E aqui eu coloquei exatamente o que acontece no nosso útero para a gente menstruar. A gente menstrua por quê? Toda menstruação acontece porque a gente ovula. Nós, mulheres, somos feitas para gerar sementes, para dar sementes para serem fertilizadas, né? E quando isso não acontece, a gente sangra. Então a gente constrói um tecido todo cheio de nutrientes dentro do nosso útero para a gente receber aquele bebê. Caso isso não aconteça, tudo isso é destruído. Então você imagina a energia que uma mulher precisa todo mês de construir e destruir. Olha a nossa capacidade, né? Ai, gente. Deixa eu usar aqui. Vamos ver se vai. Não, voltou cá, voltou. Ó, meu pai. Oi. Vem ver como acontece a menstruação. Ó, então tá vendo? Aqui é o nosso endométrio, o tecido que vai sangrar. Ele é preparado, tudo certinho, para liberar o nosso óvulo. Aí a hora que ele chega ali, tudo é feito para que ele, para que ele seja fecundado e ali segure o neném, né? O feto. Caso isso não aconteça, tudo isso é retirado e sangrado. Essa é como acontece a menstruação. Já tinham visto algo assim? Não? Vem ver como acontece. Agora foi. E tudo é orquestrado pelos nossos hormônios. Aposto que as meninas ouvem o que sobre os hormônios? Oh, meu Deus, agora a nossa vida vai ser controlada por esses hormônios. Tudo que acontece com a gente é ligado aos nossos hormônios. Você está irritada? Ah, tá de TPM por causa dos hormônios. Você está feliz? Ah, é porque os hormônios estão calmos, né? Então, os hormônios, o que eles são? Eles são mensageiros, moléculas químicas mensageiras que são produzidas nas nossas glândulas, no sistema endócrino. Na medicina indiana, chamados chakras, que são os vórtices de energia onde tudo é liberado para comandar o corpo. É através dos hormônios que o nosso sistema nervoso informa o nosso corpo o que a gente tem que fazer.
Então, se está calor, para esfriar. Se está com fome, para se alimentar. Se já se alimentou, para ter saciedade. O equilíbrio hormonal é o que faz o funcionamento do nosso corpo, para crescimento muscular, para reprodução, para desenvolvimento de pensamentos, para desenvolvimento de uma defesa. Tudo é orquestrado por esses mensageiros, né? E ele é feito para que aconteça o que a gente chama de homeostase, que é a autorregulação do corpo. O corpo ele precisa se adaptar a diferentes condições. Isso a gente chama de homeostase, tá? E a gente vai ver que os hormônios, no caso do ciclo menstrual, eles não são só o que a gente chama da medicina do biquíni, né? Que a gente olha os hormônios de mamas e de útero e ovário. Não, ele participa de todo o nosso corpo, né? E eles são controlados. Eu coloco os hormônios com esse exemplo como o mar. Você não tem como controlar o mar, você não vai domesticar o mar. Você tem que fluir na modulação dos seus hormônios. Ele tem que estar alto, ele tem que estar baixo. Ele tem que estar alto a hora que ele tiver que estar alto e ele tem que estar baixo a hora que ele tiver que estar baixo. Então você tem que fluir nos seus hormônios. Levá-los sem controle, sem domesticar. E sim mantê-los em ordem, saudável, na nossa homeostase, né? E o que acontece com esse mar se a gente jogar um monte de impureza nele? Se a gente contaminar, ele não vai estar bem. Se a gente causar uma tormenta, ele também não vai estar bem. Então, temos que prestar atenção o que abala os nossos hormônios para que a gente saiba fluir nessa ciclicidade. E aqui eu coloquei um resumo sobre o que acontece. Esses que estão amarelo, FSH, LH, TSH, são os nossos hormônios, digamos assim. Eu coloquei eles principalmente porque eles vão controlar a nossa produção do que precisa para os ovários. No caso dos meninos, nos testículos, para a reprodução. E o TSH por causa da tireoide, que ela é muito importante. Mas vamos pensar assim. A gente tem uma glândula que eu não gosto de falar em hierarquia de sistemas do corpo. Até a unha não tem hierarquia. Tudo é um sistema único e harmônico. Mas vamos pensar num comandante do hipotálamo, tá? Daqui ele vai controlar o que a gente chama da glândula mestra, que vão controlar as outras glândulas. Então aqui a gente controla a tireoide, que é uma glândula importante para que a gente tenha o funcionamento do músculo, do coração. E hoje, o que a gente vê muita gente com problema de tireoide? Quando é uma glândula que liga o nosso pensar com o nosso executar. Se você pensa muito e executa pouco, aqui sobrecarrega, você sofre. A gente está tendo muito problema de tireoide hoje por causa disso, né? Outra coisa também, dificuldade de se expressar. E isso também afeta a nossa tireoide. O timo, que regula o nosso sistema imunológico. A suprarrenal, que organiza o nosso estresse, gerencia o nosso estresse, tá? O pâncreas, que faz toda a digestão do corpo. E os ovários, que aqui vai entrar o nosso ciclo menstrual. Então, assim, bagunçou o seu ciclo menstrual, você cortou a sua menstruação por alguma coisa, ou você está tomando anticoncepcional, ou pílula do dia seguinte, aqui você não vai bagunçar só os hormônios sexuais, você vai bagunçar todo o seu sistema, tá? Porque parece que a mulher menstrua só tem hormônio sexual, né? E não é, gente. Por isso a qualidade do ciclo menstrual para a nossa saúde como um todo. E aqui, então, só um resumo dos maestros do ciclo menstrual. Principalmente, estrógeno e progesterona. Tá, meninas? Lembra bem disso, tá? Estrogênio. Aqui, quando a gente menstrua, o que acontece? O estrogênio ele vai subindo, até pra gente ovular. Estrogênio, ele deixa a gente mais animado, com mais energia, mais força. Ele é um hormônio que a gente fica mais disposta. Aí, quando a gente ovula, ele começa a cair e começa a aumentar a progesterona. A progesterona progesta, para gestar. O que uma mulher precisa para gestar? Estar calma, tranquila, com sono, devagar. Então, ela é o oposto do estrogênio, tá? Então, qual que tem que estar alto? O estrogênio tem que estar alto no ciclo, a hora que ele tiver que estar alto. E a progesterona tem que estar alta na hora que ela tiver que estar alta. Se acontecer qualquer desequilíbrio aqui, seu ciclo menstrual não está saudável. Seu ciclo menstrual já não está saudável
e isso faz diferença na sua saúde como um todo, tá? Então, esse é o momento que a gente espera para poder fazer todo o processo do ciclo menstrual. O que tem acontecido? As mulheres hoje, elas estão, que a gente chama mais estrogênica. O estrogênio ele vai invadindo todo o ciclo menstrual. Por quê? Porque a mulher faz tudo ao mesmo tempo. Né? A mulher, ela quer estar sempre no que a gente fala no yang, né? Sempre no masculino, na luta, na correria. O estresse faz com que você diminua a ação da progesterona. Cortisol faz com que a progesterona fique inativa. Então, e essa natureza sabe, né, gente? Uma mulher estressada, cortisol alto, o que a natureza fala? Não posso gerar filho. Não posso. Esse ambiente não é saudável para minha criança. Então, o que ela faz? Não ovula, não produz progesterona, aumenta o estrógeno, tá? Mulheres constipadas, que comem mal, que o intestino não funciona, é no fígado e no intestino que faz a degradação disso aqui para ele cair. Se você é constipado, se seu intestino não tá bom, se você se alimenta mal, mais estrogênio no seu corpo, mais irritabilidade, mais estresse, mais cortisol. Porque a progesterona, ela tem que estar para você poder ter um ciclo de calma, dormir melhor. E a progesterona tem tudo a ver com a nossa imunidade. Então, a mulher que está estrogênica, ela também tem queda de imunidade, tá? E TPM, né, gente? A TPM vem com a dominância estrogênica. Então, a mulher que chega pra mim, ai, Jamile, eu tô enlouquecida com a TPM. Primeira coisa que eu penso é nisso aqui. Como é que tá o fígado, o intestino? Como é que tá a questão da progesterona? Será que ela tá dormindo bem? Será que ela tá com cortisol alto? Porque a mulher que tem esse balanço fluindo, ela não tem TPM e ela não tem cólica. Ela tem desconfortos comuns e não extremos, tá? Bom, aí eu coloquei estrógeno, progesterona, tá? Essas são as deusas da mitologia egípcia, tá? Sekhmet e Bastet. Elas são a dualidade. A mulher é isso aqui, gente. Tá? Desculpe os homens, mas as mulheres são deusas. O leão é rei, né? A mulher é deusa. Então, assim, por que eu coloquei isso? Porque mexe com a filha de uma mulher, se você não vai ver isso aqui. Põe uma mulher sob pressão para trabalhar, fazer mil coisas. Você vê isso aqui, né? Mas a gente precisa gastar toda essa energia todo o tempo? Não. Por que a gente não faz o exercício de ficar aqui? Se precisar, vamos pra lá. Não é verdade? Porque eu vejo que a mulher começa a se preocupar com isso aqui depois dos 40. Depois, às vezes, dos 50 e fala, agora eu vou cuidar de mim. Vou dizer, não, gente, é antes, é agora, viu, meninas? Vocês não podem gastar energia à toa. Vamos viver aqui. Precisou? Vai, mas volta pra cá. Porque isso aqui faz diferença na saúde da mulher, tá? E, conforme eu falei, mar contaminado, muita inflamação no corpo, muita porcaria que você come, muito estrógeno, muita alteração de irritabilidade, cortisol alto. Olha o que você faz no seu mar, né? Então, gerenciar o estresse. Gente, gerenciar estresse, basta respirar. Né? Existem remédios, plantas adaptógenas que a gente faz isso, mas eu vejo que as pessoas nem respiram hoje, não param. Respirar, ouvir um mantra, né? Queria eu, com 20 anos, saber o que era um mantra, porque eu vivo assim, eu paro, a gente tem uma vida corrida, todo mundo se estressa, você fica nervosa, mas saber que você pode parar, respirar, ouvir uma música que te acalma, fazer uma caminhada leve, né? Respeitar isso daí, porque isso faz sim diferença fisiológica na nossa vida, tá? E a alimentação saudável, né, gente? Porque hoje todo mundo tá vendo o quanto o glúten, a lactose... Na nossa época não era assim, né, os alimentos, mas hoje a gente tem visto que a inflamação intestinal tá aí por conta desses alimentos, infelizmente, e tem que sim pensar nisso, porque faz diferença no nosso estrógeno, no nosso progesterona. Aí, menstruamos, estamos fluindo no nosso ciclo, chegamos na fase da mulher. A mulher adulta, já não é mais a novinha, né?
Ela tá o que nessa característica? Ela é poderosa, ela é sensual, né? Ela é acolhedora porque ela está pronta para gestar. O ciclo menstrual dela está perfeito para ela ter a capacidade de engravidar. Só que o que a gente tem visto hoje? As mulheres desrespeitando o próprio ciclo. Mulheres mais na idade que deveriam estar fluindo perfeitamente, elas estão ou criando filho, buscando na escola, sustentando casa, correndo. E a gente tem visto as mulheres hoje numa sobrecarga extrema. Tem até um livro que fala Mulheres Polvo, já viram? Que ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A mulher nessa fase, ela está vivendo assim hoje. Ela não para. Tem mulher que trabalha até os 9 meses de gestação. Tem mulher que na menstruação tá, ó. Tem mulher que na menstruação fazendo academia, querendo se matar lá. Não respeita mais o seu ciclo. E a gente está vendo consequências. Endometriose, síndrome de ovário policístico, disfunção de tireoide. E quais são as causas? A medicina não explica. Endometriose é multifatorial. Vocês sabem o que é endometriose, né? O que uma célula de dentro do seu útero está fazendo, passeando fora dele? Ela se instala fora do útero. E o mais importante, a gente fala, é uma doença hormonal? É uma doença do sistema imunológico. Porque nós temos uma célula de defesa que chama natural killers. O que é um serial killer? Killer tudo, né? E por que quando uma célula vai num lugar errado, essa célula de imunidade que deveria ir lá e retirar e limpar, vai lá e faz o quê? Ajuda, protege. Constrói vasos sanguíneos de proteção. Tem nada a ver com a nossa fisiologia isso. Mas, o que está sendo estudado? Que existem algumas características das mulheres que fazem endometriose. Mulheres extremamente competentes, que invadem o mercado de trabalho, que fazem tudo ao mesmo tempo. Mulheres que não se sentem pertencidas, estão muito infelizes onde estão, não queriam estar onde estão. E mulheres que não se entendem com as mães. Na medicina chinesa, o útero é a mãe. Então, mulher que faz endometriose, eu falo, não é que tem endometriose, faz endometriose, seu corpo faz, ele não tem, né? Tem que prestar atenção também no que está se passando na mente dessa mulher. Uma terapia, tudo isso para ver, porque você faz cirurgia, ela volta. E qual que é o remédio quando você vai no médico? O anticoncepcional. Corta a menstruação. Porque a gente sangra fora também, não é só dentro, você sangra onde está instalado. Aí simplesmente corta, sem olhar o resto, é solução isso? Não. E cirurgia sim, tem casos que tem que tirar, mas ela volta. Outra coisa, mulher com endometriose é uma mulher estrogênica. E mulher que tem bastante bactéria gram-negativa no seu fluxo menstrual e no seu intestino. Ou seja, bactérias gram-negativas, elas produzem toxinas, elas inflamam o corpo. E aí inflama mais ainda o ciclo. Olha só, cortisol também alto, mulheres que fazem endometriose têm cortisol. Tá? Síndrome de ovário policístico, ligada à resistência à insulina, obesidade, ligada à questão do gerenciamento de peso. A SOP, a síndrome de ovário policístico, tem que olhar muito com relação ao nutricionista, porque deficiência de vitamina D também. Mulher que faz SOP tem deficiência de vitamina D. Então tem que prestar atenção em alguns alimentos, zinco, selênio, tireoide também. Às vezes as pessoas repõem o Puran T4, repõem o T4, aí faz o exame e tá ok, certo? Mas e o T3? Porque o T4 ele tem que ser transformado em T3, precisa de selênio e zinco para fazer isso, para daí ele ter ação na célula, né? Gente, tô achando muito alto esse som. Peraí, parece que esse. Saiu daí? Saiu. Oremos que volte, né? Peraí, gente, peraí. Voltou? Voltou. Então é isso, a mulher hoje, que é o que eu falo, aqui é o ponto-chave da ginecologia natural. Buscar não só o sintoma que ela está tendo, mas a raiz desses desequilíbrios. O que está acontecendo com essa mulher, tá? Então, vamos ficar de olho no ciclo menstrual. Vocês que estão começando, precisam aprender. Hoje em dia tem um aplicativo, né? Que você coloca e percebe exatamente o que está acontecendo no seu ciclo menstrual. Mas eu, por exemplo, quando chega alguém aqui com qualquer disfunção,
de problemas na menstruação, a gente primeiro pede para a pessoa fazer isso. Porque sem conhecer o ciclo, como é que você vai tratar um problema se você não conhece ele? Né? Aí, Jamile, mas o ciclo, como que ele tem que ser? Um ciclo regulado, ele não precisa ser 28 dias, que é a média. Ele pode ser um pouco mais, um pouco menos. Um ciclo desregulado é um ciclo sem pé nem cabeça, tá? Então a gente tem que prestar atenção. No dia 1, que é o começo da menstruação, quanto tempo durou esse sangramento? Terminou hoje? Então, quantos dias foram? Qual a quantidade de fluido? Esse mês veio muito, esse mês veio pouco. Pode reparar quando vocês estão estressados ou quando vocês abusam da alimentação, se não muda o ciclo menstrual. E quais os sintomas de TPM que eu tive? Tive só alteração de humor? Tive querendo irritabilidade? Tive raiva, querendo matar um, né? Tive o quê? Tive dor de cabeça, tive inchaço, minhas mamas doeram. Tudo isso é importante para a gente conhecer o ciclo e poder tratá-lo, tá? E aqui, fiz um resumão aqui para vocês, tá? Do aplicativo vocês vão ver isso. Menstruou? Conta os dias da menstruação. Aqui, o nosso tratamento que eu faço aqui, eu coloco até as cores para as meninas saberem quais as associações de plantas que a gente passa em cada ciclo. O que a gente dá em todo o ciclo? Artemísia, quem conhece essa planta? Quem é da naturopatia conhece. Artemísia, gente, é uma erva usada desde a época de Hipócrates para tratar distúrbios femininos. O nome dela vem da deusa Artemis. Quem é essa deusa? Essa deusa pediu para o pai dela, que é Zeus, para que ela nunca se apaixonasse, porque ela nunca queria sair do rumo dela. A deusa do empoderamento, né? Ela nunca queria sair do rumo dela. Aí Zeus falou, tá bom, então você não vai se apaixonar, mas eu vou te dar ninfas para conviver com você que vão se apaixonar, porque você tem que saber. E ela ensinava essas ninfas a não se perder por conta de relacionamento, porque afinal de contas, relacionamento também traz saúde para a mulher. Mulher que, às vezes você vê a mulher, ela não tem alteração laboratorial de nada, ela não tem diagnóstico de nada e ela não está bem por conta das suas relações. Com o filho, com o marido, com o namorado, com o trabalho, né? Então, isso também é saúde, tá? Então, aqui a gente tem a menstruação, daí a gente vai entrar na fase pré-ovulatória, tá? Então, as meninas vão contando. A fase ovulatória, que aqui você percebe, existe uma percepção da parte da sua menstruação, que você já está próximo, percepção da sua fertilidade, você começa a ter aquele corrimento tipo claro de ovo, que é próprio para receber. A mulher, a pele fica mais brilhante, a gente fica mais exuberante, porque a gente tem que atrair para poder ovular, né? Ovulou, acabou a fase da ovulação, você vai contando os dias, você vai entrar na fase da TPM, ou da SPM, que a gente fala, síndrome pré-menstrual. Síndrome é quando tem um conjunto de sintomas, tá? E aí, assim, o que acontece? Existe aquela modulação hormonal que eu falei, ela vem aqui, tá? Então aqui o estrogênio começa a subir, aqui a progesterona, aí ele começa a descer, aqui começa a aumentar a progesterona, e aqui começa a reduzir tudo até a gente chegar na menstruação. Então aquele balanço todo que eu falei são esses 28 dias, em média, tá? Porque tem mulher que tem um ciclo menor. A minha funcionária mesmo que eu estava tratando, a gente descobriu que o ciclo dela tem por volta de 23 dias. Então às vezes ela menstrua 2 vezes no mês, né? E tem mulher que tem um pouco mais. Cada um ao seu tempo. Como eu falei, desregulada quando não tem pé nem cabeça, tá? E dismenorreia. Dismenorreia é o termo dado para todas as alterações, quaisquer alterações que a gente tenha durante o ciclo menstrual. O mais tradicional, a cólica, que o pessoal já conhece, porque, gente, a gente tem que expulsar um tecido. É natural que o seu corpo tenha aquela dor de expulsar. Inflame um pouquinho e tenha. O que não pode é te debilitar. Existem graus de dor, tá? A gente analisa. Dor lombar, porque essa região você inflama um pouco mais, né? Algumas culturas no Peru, eles colocam uma faixa para a mulher aqui, né, de vidro, para proteger o ventre nessa fase da menstruação, porque isso aqui ficando firme, aquecido, né, ajuda. Dores, tipo enxaqueca. Outra coisa, por que a gente acontece essas cólicas? Por ação do que a gente chama prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias que vão fazer descolar o endométrio. Lembra quando as nossas avós falam assim, menina, não lava o cabelo menstruado, não senta no frio? Não é? Por quê?
Porque o acionamento do frio faz com que os nossos vasos sanguíneos fiquem mais estreitos e a concentração dessas substâncias, então ela gera mais dor. E por que a gente falava, põe uma bolsinha de água quente, faz um escalda-pés, porque aí você abre os vasos sanguíneos e essas substâncias inflamatórias vão fluindo e vão saindo, né? E fora que o fluxo sanguíneo precisa liberar, ele tem que descer. Cólica menstrual é muito comum em meninas que não se sentem fluindo na vida. A estagnação, pessoa que se sente infeliz, estagnada, não sabe para onde vai, é muito comum ter cólica. E um tipo de cólica, que é aquela cólica que dá dor nas pernas, é um peso, dor nos seios, parece que é um peso ser mulher, né? A cólica acionada pelo frio, geralmente é aquela dorzinha chata, que dura mais tempo num único lugar. A cólica de estagnação é aquela cólica mais sistematizada, tá? Então, a gente analisa também dentro da homeopatia o mental e o emocional da mulher que tem cólica, né? E outra coisa também, você tá com o corpo super inflamado. Será que não é naquele momento que a sua menstruação avisa, ó, tô super inflamada, você não tá olhando para isso, agora você vai doer? Será que não é o momento de sinalizar o que está acontecendo no seu corpo? A menstruação, a gente tem que perceber, ficar atento aos sinais que estão acontecendo com a gente, tá? E, ao que eu falei, das prostaglandinas, né? Outra coisa, mulher com dominância estrogênica tem mais tendência a ter cólica. Lembra que eu falei? Estresse, cortisol, intestino preso, dominância estrogênica, maior chance de ter cólica. Outra coisa também, a nossa menstruação ela é feita 90% de água e 10% de sangue. Se você não está hidratada, coágulos, tudo isso faz diferença, tá? Então, fiquem atentas aos sinais que seu corpo manifesta. E aí vamos entrar na fase da queda hormonal. Assim como as meninas têm a percepção de como será a menstruação dela, ai meu Deus, quando eu menstruar, o que vai acontecer comigo? Nós também temos essa pré-condição estabelecida na nossa mente. Como será que vai ser minha menopausa? O que a gente ouve, gente? Só coisa horrível, né? Ai, vou ficar velha, vou ficar gorda, vou ficar sem libido, vou ficar sem dormir, vou ficar com calor, vou ficar uma bruxa, né? Infértil, sem libido, sem nada. Não, gente, eu sou menopausada há 12 anos, tá? Me sinto ótima. Ótima, no caso. Eu falo assim, a gente tem que pensar que é um processo natural. A natureza quer que a gente tenha uma queda hormonal. Você quer fazer o quê? Você quer ir contra isso? Você vai sofrer, né? E a percepção, temos que mudar isso. Eu acho que nós, mulheres hoje de 50 anos, somos absolutamente diferentes das nossas mães e das nossas avós com 50 anos. Né? Eu sigo umas mulheres no Instagram que chama 50 vão lá ver pra vocês verem. Gente, mulher super gata, super produtiva, não tem mais aquela coisa, eu tô começando a envelhecer. Não. Até nos Estados Unidos, tá tendo um movimento de mulheres de 55 anos que estão se separando. Tá tendo um monte de mulher. Por quê? Porque elas já estão numa fase assim, poxa vida, eu já criei meus filhos, meu marido saiu a vida inteira, agora quer ficar em casa, agora eu quero sair. Tá acontecendo isso, é estatístico, viu? Então, as mulheres hoje que estão cinquentando, elas estão querendo viver a vida de uma forma diferente do que as nossas mães e as nossas avós viveram. Mesma coisa as de 60 e mesma coisa as de 70. Nós somos a primeira geração diferente nesse sentido. Nós temos uma responsabilidade muito grande em passar para as outras o que é ser uma mulher menopausada, saudável, feliz, bem realizada na vida, né? Tranquila. Ah, tem os calores? Tem, gente. Por quê? Porque no climatério, que é o período que antecede a menopausa. A menopausa é a última menstruação. O climatério ele pode ser até 10 anos antes. Começa uma bagunça hormonal, assim como no começo as meninas têm a bagunça hormonal, nós também temos a bagunça hormonal para ter a queda. Existe uma queda. Existe uma coisa a ser tratada, sim, porque nós somos uma curva descendente. Você tem que frear o máximo que você conseguir, porque tudo no nosso corpo é receptor como chave e fechadura.
Se você não tem mais os hormônios, os seus receptores nos tecidos, esquelético, na pele, neurológico, muscular, eles vão ficar, cadê os meus hormônios? E começa a ter uma atrofia. Então precisa cuidar. Existem hoje alimentos e suplementos que dão uma enganada nesses receptores e mantêm eles mais ativos por mais tempo. Então, é parar, é deixar tudo cair? Não, mas é levar um estilo de vida com alimentação correta, desinflamar o corpo, calorões, gente, corpo inflamado tem calorão. Corpo desinflamado não tem. É muito amenizado, tá? Ressecamento. Sim, a nossa pele precisa desse estímulo hormonal. Mas hoje os ômegas estão aí para isso. A gente já sabe. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito conhecimento sobre a suplementação adequada que a gente pode lançar mão. Então, todo esse rito, olha que lindo isso, rito de passagem que encerra a fase reprodutiva e abre o portal para a fase anciã. É uma nova etapa, vamos extrair o melhor de cada fase, né? E sim, precisamos pensar em suplementação nessa fase, sim. Por quê? Porque os nossos alimentos hoje não estão com um valor nutricional tão bom como eram antigamente. Então a gente precisa sim pensar em suplementação, tá? Até mais que reposição hormonal. E aí entramos na fase da anciã. Qual a característica? Sábia, mestra e mística. A mulher na fase anciã, se ela utilizou todo o ciclo menstrual dela, como eu falei, a cada fase se renovando, buscando o sagrado, de entender o que é o feminino, entender o que é o masculino, não estando na leoa, estando mais na gata, se conhecendo, ela vai adquirindo o quê? Sabedoria, abertura com conexões, percepção da sua espiritualidade. E aí sim, ela está pronta mesmo. Por isso que na fase anciã a gente vê as mulheres com muita sabedoria, né? E por que não estarmos bonitas também, né? Por que não? No Oriente é chamado plenipausa. Usei plenipausa aqui, não quis dar menopausa. Por quê? Porque ali a mulher está plena, completa. Ela não sangra mais no útero, todo o sangue se concentra no coração, né? E aqui a gente não está mais ligada à ciclicidade da lua, e sim na firmeza da mãe Gaia, a terra. Aqui a gente está no centro, firmes, aterradas, sabemos o que queremos, né? E aí eu gosto muito desse slide, porque eu ouço muito sobre empoderamento, né? O que é poder, gente? O que vocês acham que é poder para uma mulher? Para qualquer pessoa, né? O que é poder? É ser bem-sucedida? Pra mim é estar em equilíbrio comigo mesmo. Sim. O que vocês acham que é poder? Fala empoderamento feminino, o que você acha que é? Fala, menina, que ela está ouvindo. Fala, Bia. Não? Mas já ouviram. Empoderamento feminino. Bom, tem gente que pensa que empoderamento feminino é a mulher ser independente, não precisa de homem para nada, tenho meu dinheiro, a minha casa. Tem muita mulher assim que fala, não preciso de homem para nada, mas eu queria. E sofre porque não tem. Admite, né? Não admite. Deus me livre que eu queria um homem, não tem. Nossa Senhora, né? Deus me livre. Mas não, gente, quem quer e gostaria de ter, ok. Eu mesmo faço a seguinte política, né? Por exemplo, se eu tenho 15 anos, você fala pra mim assim, eu vou fazer 16. Você fala pra mim assim, Jamile, o que você quer ganhar de aniversário? Eu vou falar, eu quero uma Harley preta, tá? Você vai falar, não, Jamile, ainda não tá na hora de você ter uma Harley. Aí eu vou fazer 17. Jamile, o que você quer? Eu quero uma Harley. Não, mas ainda não. Aí quando eu fizer 18, vou ganhar a Harley. Então o que eu jogo pro universo? Que eu quero estar bem, com as minhas feridas dos outros relacionamentos absolutamente curada. Porque aí, quando eu tiver 18 anos, o universo vai me dar o quê? Uma Harley. Né? Então, assim, a gente tem que aceitar o que a gente não tem, porque talvez não esteja na hora, porque a gente não está preparada para aquilo. E não jogar para o universo, não quero, não gosto, não preciso. Não é isso. Aceite o que você quer. Cada um tem gente que não quer e não precisa. Eu uso essa política. Eu quero, gostaria, desde que fosse ao meu lado ou na minha frente, atrás de mim, nem pensar. Como eu sei que eu sou uma mulher muito porreta e grande, é difícil ter mesmo, né? A Harley não vai ser tão fácil de chegar.
Mas se tiver uma Harley que o universo definiu para mim que vibre na mesma frequência minha, recebo com gratidão porque gostaria. Né? Eu acho que a gente precisa aceitar isso de forma correta e honesta com nós mesmos, tá? Então, poder, o que é poder, na minha opinião? Como que você vai ter um poder se você não tem uma mente forte? Porque uma mente poderosa, aí sim. Uma mente poderosa, você não vai fazer uma escolha errada na tua vida. Uma mente poderosa, você vai pegar aquele tijolo que é duro de carregar, mas você vai saber exatamente o que você vai construir. Então ele não vai ser um peso, uma coisa ruim. Ele vai ser uma coisa de missão, de propósito, de luta, de leoa, né? Então, uma mente forte, você se cuida, você se conhece, você sabe onde você quer chegar. Mas como que eu vou fortalecer minha mente? Tomando um remédio? Tem também, né? Alguns tônicos, mas não, gente. É através do seu eu, que é maior que você, para você aprender. E o seu eu maior, você só busca numa espiritualidade, seja ela qual for. O teu canal de conexão com uma energia maior que a gente é o que vai captar algo na tua mente, para tua mente realmente aprender e se fortalecer. Então, poder é ter, sim, uma força mental e espiritual. Porque o resto é consequência, né? E isso vem com autoconhecimento, né? Até mesmo saber se conectar. Outro dia, a moça falou pra mim, nossa, você é super espiritualizada, como é que você faz? Eu falo, pra mim só existe duas coisas. Livre-arbítrio, de querer, e disciplina. Orar e vigiar. Ah, mas eu sou de família muçulmana. Tem aquele horário, né? 5 vezes. Não rezava 5 vezes, mas a minha avó sempre ensinava, para e pense. Não precisa rezar tudo aquilo, mas para, entrega. Sua família é muçulmana ainda? É, a minha família é, meu pai é, minha mãe é brasileira, é católica, mas a minha família do meu pai toda é muçulmana. E eu aprendi com a minha avó essa questão da disciplina e também com a avó Maria, porque a avó Maria fazia o terço, lembra do terço? Eu aprendi a fazer o terço com a minha avó, que nada mais é que uma disciplina. Então, assim, livre-arbítrio e disciplina é o que você precisa, porque você quer se entregar e você... Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas eu vou rezar a hora que eu tiver tempo. Isso não é disciplina. Você não vai separar. Nunca, né? Porque nunca tem tempo. Nunca tem tempo, né? Não vai rezar nunca. Então, é isso. Disciplina que eu falo é você realmente pôr a intenção, parar aquele momento e realmente se conectar, seja a maneira que for, tá? E aí, eu trouxe aqui de novo a deusa tríplice, que é as 3 fases da mulher: curiosa e alegre, poderosa e sensual, sábia e mística. Eu me considero a deusa tríplice hoje, porque eu tenho as características da menina, sou curiosa, sou alegre, continuo sendo poderosa e sensual, e hoje sim, me considero muito mais sábia e totalmente mística, né? Então hoje uma mulher de 50 anos, 60 anos, 70 anos, ela pode ser a deusa tríplice. Basta ela estar bem, se conhecer, estar conectada consigo mesma, estar fotografar isso aí, tá? Estar realmente empoderada. Isso aqui é empoderamento. E honesta consigo mesma, porque o que você não tem e que você quer, jogue para o universo, verdadeiramente. Nossa, gente, que honra vocês estarem fotografando isso. Nossa Senhora! Esse é o resultado. Ah, é? Olha aqui que não são as deusas, Você né? me conhece, né, amor? Porque se eu não gosto, eu levanto e vou embora. A diplomacia do Belenzinho. Tinha que ser vestido. Eu adoro a mitologia das deusas, gente. É tanta sabedoria para nós mulheres. Pena que a gente está se perdendo. Ah, eu vou dar uma palestra sobre arquétipos, viu? Não como farmacêutica, tá, gente? Tá, eu vou dar mais 2 palestras como farmacêutica, mas depois eu vou dar uma das deusas, do poder dos animais, da nossa interseção com todo esse universo de arquétipos aí, que eu acho que tem muito a nos ensinar e a gente precisa resgatar. Ainda hoje?
Não, tá no cronograma aí, pra vocês ficarem de olho, mas eu vou dar uma palestra sobre isso. Aí não como farmacêutica, né? Porque já fui chamada até de bruxa. Essa farmacêutica é meio bruxa. Só um pouquinho, né? Mas também a gente traz a ciência. Mas a ideia é essa, gente. A ideia é diminuir essa distância entre ciência, espiritualidade, força mental, emocional. Porque um remédio precisa ser tomado? Sim. Você é contra a alopatia? Não, claro que não. Você precisa tirar um sintoma desconfortável. Mas qual é a raiz desse desequilíbrio que está gerando esse sintoma? Se a gente não olhar para isso, não vai haver cura, não vai haver real tratamento. A gente vai ter uma melhora temporária da situação. Endometriose é um caso clássico disso. Não tem causa definida, ela causa infertilidade em muitas mulheres, dores de deixar a mulher improdutiva, né? E você olha algo muito mais, que precisa de terapia, precisa de alimentação saudável, precisa de gerenciar o estresse. Que é mais exemplo do que essa doença? Que o sistema imunológico falha para manter ela lá, não é? E dentro da ginecologia natural, a gente usa ferramentas naturais. Então, não é? A ginecologia natural não se resume em tratar as mulheres com plantinhas. Resume-se em tratar as mulheres como as nossas avós se tratavam. Tá com cólica? Aquece, faz um escalda-pés. Tá nervosa? Senta, põe um pezinho na água com sal grosso. Não era assim? Né? Vai fazer uma massagem. Isso é remédio. Qualquer coisa que melhore o seu estado é remédio, né? Na farmácia a gente tem as tinturas. É o que eu falei. O que eu uso, tá? Só para vocês saberem. Por exemplo, o ciclo menstrual todo da mulher, eu uso 3 tinturas. Cardos marianos, porque fortalece o fígado, melhora toda a parte da digestão. Cúrcuma, anti-inflamatório natural poderoso, né? E artemisia, que modula o ciclo. Qual a menstrual. última? Artemisia. A artemisia, ela tem ação antidepressiva e ela é uma das plantas que melhoram toda a questão do ciclo menstrual. Ela faz o que a gente chama de modulação hormonal. Que tem que estar alto, fica alto, que tem que estar baixo, fica baixo. É vermífugo, né? Ela tem ação vermífuga, anti-inflamatória, ela tem várias propriedades. Mas dentro do ciclo feminino, ela é um tônico uterino. O que acontece com o tônico? Ele fortalece o órgão. Tá? E isso é usado desde o pai da medicina, né? Meditação. Gente, meditação, as pessoas falam, mas eu não consigo ficar sem pensar em nada. Meditação, vou dar uma técnica que eu uso para vocês. Pega um caderninho e deixa do lado. Senta, respira e fica quieta. Aí você vai ver o que passa na sua cabeça. Quando você parar, você anota. Faça isso todo dia, você vai ver o que martela a tua mente. O que tá lá martelando. Porque a gente às vezes nem sabe, nem percebe. Então meditar é se escutar. Porque aí, conhecendo o que está acontecendo com você, você pode ir no teu terapeuta e conversar. Você pode chegar para a Thaís e falar, quero um floral para isso. E quando você conhece, é 50% do problema resolvido, né? Gente, conhecer um problema é fundamental. Você não trata nada sem conhecer, né? Então, a meditação que eu falo, que eu dou essa tarefinha para as minhas pacientes, é fazer isso. Aí tem pessoa que fala, Jamila, eu não sabia que eu estava pensando tanto naquela pessoa. Jamila, eu não sabia que eu estou com tanto ódio. Eu já falo, vai na medicina chinesa tratar o fígado, né? Porque tem na medicina chinesa, quem conhece sabe que tem as emoções certas que fazem, que atingem os nossos órgãos, né? Argila. Eu faço uma cólica menstrual, uma máscara de argila para cólica menstrual. A argila, ela tem o poder. Argila branca? Argila verde. Ela tem o poder, sim, anti-inflamatório, de desintoxicar, mas ela faz o quê? Em termos de elemento? Terra. Então você tá firme. Se você tá firme, você flui. Você libera, né? Então a fluidez é importante, né? Como eu falei, para cólica menstrual tem que trabalhar. Se você está se sentindo mal onde você está, não está fluindo na vida, vá procurar ajuda mental, emocional, para que você resolva isso, tá? Olhos, caso, por exemplo, a mulher que não aceita o feminino, ela tem muita dor na mama. Isso é muito comum,
Ela tem problema na mama? Dores na mama durante a TPM, de inflamação. É muito comum com mulheres que não se aceitam como mulher, que ser mulher é um peso. Correu, né, velho? O dia entrou, viu? Então, assim, o que eu falo das mamas? É normal, porque a gente, quando tem a progesterona faz a gente reter água. Por quê? Porque o neném vai ficar numa bolsa com água, né? Então, é normal que você incha, as mamas fiquem doloridas, mas inflamação extrema não é normal. Isso mostra que seu corpo está te dando algum sinal que você tem que olhar. E aí a gente usa muito óleo que faz abrir o chakra, né? Tipo óleo de girassol, óleo de rosa mosqueta, que além de desinflamar, tem esse poder também, né? De ajudar a abrir, a ampliar o teu peito, assim, né? Os chakras, quem são dos chakras sabe, né? E logicamente exames de rotina, né? Não estou aqui para negligenciar vocês passarem no médico, fazerem ultrassom, fazer exame de mama, nada disso. O que eu estou abrindo aqui com a ginecologia natural é que é algo além de simplesmente um chazinho, algo além de simplesmente ir lá e cortar a menstruação por qualquer desconforto, e sim, para as meninas mais novas, perceberem que essa fluidez e esse ciclo mensal vai ser fundamental para a sua vida toda. Então você também é contra essa gente que põe hormônio subcutâneo para parar de menstruar? Eu acho o fim da picada. Eu acho assim, a questão hormonal não pode vir para resolver um problema que não é olhado mais um monte de coisas que a gente comentou aqui, né? Por exemplo, você tem endometriose. Tá, você vai fazer cirurgia porque tá um caso que você precisa tirar? Sim. Mas depois disso eu vou tomar hormônio para eu não desenvolver mais? Tem outras coisas que funcionam como gatilho para desenvolver. Então, assim, cada caso é um caso, tá, gente? Médico tá aí para avaliar tudo isso. Mas, na minha opinião, os médicos deveriam sim gerenciar o estresse, melhorar a qualidade das boas bactérias do intestino. Desbiose é uma das causas, até esqueci de falar, mas a gente tem no nosso intestino bactérias boas que melhoram toda a questão de inflamação do corpo. E às vezes muitas vezes as alimentações atualmente estão causando esse desequilíbrio dessas boas bactérias. E isso dá uma dominância estrogênica que é gatilho de endometriose, de mais dores menstruais e tudo mais, tá? Então é isso, né? Terminamos. Eu agradeço a todas vocês, todos, né? Olha, desculpa eu chegar na casa, porque eu fui ver a minha irmã na casa de repouso, e daí sumiu um negócio, eu fiquei esperando. Fica tranquila, gente. O meu objetivo aqui, esse espaço, ele foi criado dentro da Ótima Pharma, que eu quis até separar como Ótima Integrativa, que é porque eu quero realmente que as pessoas abram a cabeça, expandam a sua consciência e aprendam a se conhecer. Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, que você se conecta com você consegue lidar com os dramas do dia a dia, saber buscar ajuda, seja profissional ou mesmo na sua força espiritual, para que você caminhe resolvendo os seus problemas. E não fingindo que eles não existem, né? Porque isso está adoecendo a mulher. Isso está adoecendo a mulher. Hoje eu converso com muitas mulheres de diferentes idades e eu vejo sim conflitos muito grandes com relação ao ciclo menstrual, porque odeia menstruar. Se odeia uma coisa, é da tua natureza. Se você odiar uma coisa que é da sua natureza, você vai sofrer, né? Mulheres que não querem envelhecer, porque eu falo assim, gente, envelhecer, minha beleza é energia. Não é status, não é um corpo bonito. Uma pessoa que tem uma energia boa, ela é atrativa. E beleza é algo a mais. Lógico que a mulher aumenta a flacidez, diminui a massa muscular, sim. Mas quando você olha alguém, você olha uma pessoa assim, né? Você vê, por exemplo, eu falo muito do Evandro Mesquita, que eu adoro ele, né? Gente, ele é um senhor. Quem? O Evandro Mesquita. Né? Eu ia passar lá em casa, vou fazer um suquinho pra ele. Outro dia eu vi, você vê claramente que ele envelheceu. Mas você olha pra ele,
você vê o quê? Boa massa muscular, pouca gordura, um cabelo com brilho, e uma energia, bom humor. Então, uma aparência jovial vai muito além de que você corrija um botox ou faça um peeling. Eu também acho. Né? Então, vamos ressignificar o que é jovialidade, o que é energia, o que é realmente beleza. Não é? E o que é a menopausa. Tá? Porque se eu fosse encarar a minha menopausa 12 anos atrás de uma forma ruim, nossa, eu me sentiria acabada. Não, eu fui numa médica, dela falou assim, você está tomando hormônio? Eu preferia evitar. Falei, não, você tem que ficar lubrificado. Eu falei, ah, tá bom, eu volto, tá? Nunca mais. Não, porque assim, ó, hoje, gente, o que a gente. Nós pensamos num suplemento que a mulher pudesse tomar, isso eu quando eu não pausei, tá? Nós pensamos num suplemento e eu me preocupava muito, porque eu engordei muito quando eu menopausei. E eu comecei a perceber diferença mesmo na minha pele, no meu cabelo. Eu comecei a me sentir mais velha, assim, fisicamente. Eu falava, não, peraí, eu não vou fazer reposição hormonal, porque eu sou super natureba, nunca gostei de nada químico no meu corpo. Apesar que existem os hormônios bioidênticos, tá aí os médicos para definir o que cada caso é um caso. Eu procurei não usá-los, né? Mas eu pensei, o que eu poderia trazer para o meu corpo que funcionasse como um retardo para essa queda, que eu sabia que é uma curva descendente. Homem não, tá? Homem, ele vem no platô, de repente ele cai, você olha para ele e fala, nossa, de uma hora para outra, Ele Eles demoram mais para cair, né? Eles demoram mais e eles caem de uma vez. Outra coisa também, sabia que eu tive um namorado que ele falou para mim assim, mulher tem prazo de validade. Eu fiquei com aquilo, olha, gente. Ainda bem que nós terminamos. Mas ele falou eu fiquei pensando naquilo, na hora, foi um choque tão grande quando ele falou pra mim, mulher tem prazo de validade. Fiquei assim, eu lamento não estar mais com ele para poder falar o que eu descobri. Eu fiquei pensando naquilo, prazo de validade, fiquei pensando, se for para gerar filhos, sim. Né? Porque a gente tem. Sim. Mas você sabia que o clitóris é o único órgão que não envelhece? Ou seja, Porque eu não entendi. o clitóris é o único órgão que não envelhece. Esse é sabia. Então, se a mulher quiser ter prazer, não vai precisar de azulzinho nenhum. Tomou? Não é verdade? Então, temos que ver assim, será que tem prazo de validade para ter filho? Ok, concordo. Agora, prazo de validade para ser uma mulher, não. Eles, sim, têm prazo de validade para ser um homem. Você fica ainda pensando no que eles acham? Não, é porque assim, eu ouço muita coisa, né? E agora que eu tô nesse universo feminino, as mulheres contam cada coisa pra mim, gente do céu. Mas enfim, não é? Também é jovem. Não falei pra ele, porque depois que eu processei isso, Para jovens também. acho que eu vou mandar um áudio. Não perde a oportunidade. Eu vou mandar um áudio. Eles são muito cruéis. Sabe que eu já ouvi uns garotos falando, porque na minha percepção, talvez vocês não concordem. Os homens, o mundo mudou e as mulheres mudaram. Os homens, eles continuam iguais. Desde o meu pai, que já é falecido, que você conheceu, até o teu sobrinho de 15 anos. Sabe que eu já vi uns jovens falando, é aquela loira menopausa, porque a maioria das mulheres, né, quando está mais velha, clareia o cabelo. Você acredita uma coisa dessa? Bom, eu clareei, tá, gente? Essa semana. Eu escureci por causa disso. É o que eu falo. Se eu for olhar, se eu for olhar a Jamile de 20 anos atrás, ixi, ó, eu sou muito melhor hoje. Me considero muito mais bonita. Eu sou de mente. Se eu for olhar de 20 anos atrás, eu corto o pulso. Não, mas aí é o que eu acho. Você está valorizando algumas coisas que talvez você está deixando passar, né? O que eu falei do suplemento é o que eu pensei que a gente precisava ter, né? Eu como farmacêutica eu pensei, eu não sou de tomar remédio, eu não vou ficar, né? Mas o que eu quero pensar assim para o meu envelhecimento? Ômega, gorduras do bem, 3, 6 e 9.
É isso aí. Certo? Por quê? Porque o ômega 3 desinflama seu corpo, desentope suas artérias, aumenta o seu poder mental, ajuda tudo no corpo. Né? A gente precisa ter o ômega 3 no corpo. O ômega 6 e 9 para proteger o nosso colágeno, porque sim, existe uma proteção, para ajudar também no gerenciamento de peso, para acúmulo de gordura abdominal. Isso daí. Aí você coloca essas três gorduras do bem, automaticamente você tem a pele mais lubrificada e as mucosas também. Então já ajuda para isso. Fora que, no caso a gente usou o ômega 3 da linhaça, que é fonte do quê? Fitoestrógeno. É a maior fonte vegetal do estrógeno. Então assim, procurar colocar isso na tua alimentação. É remédio? Não. É um suplemento que se você for no médico, ele vai mandar você tomar. E para você conseguir ter a quantidade de fitoestrógeno da linhaça, você tem que comer 1 quilo todo dia, você não vai comer. Então tem que sim suplementar. Então a gente escolheu isso. Por ser óleo, não aumenta o colesterol? Não, porque são as gorduras do bem. Muito pelo contrário, elas ajudam a mobilizar as gorduras. É uma gordura vegetal, né? É uma gordura vegetal. Ah, tá. Pessoal, se for no caso, o ômega 3 existe do peixe animal, existe das algas que os veganos usam e existe da linhaça. Porque se for animal, não, mas aí é outro tipo de gordura. Né? Não são essas gorduras de ômegas que ajudam a melhorar o corpo. Eu quero saber como é seu atendimento. O meu atendimento? Então, a gente assim, farmacêutico hoje existe uma legislação, a gente não pode atender uma pessoa no balcão, né? Você precisa estar com uma pessoa em hora. Então, a gente agenda certinho, tem o custo da minha hora, tá? E é lógico que eu dou atendimento também no balcão se você não quiser falar coisas que outras pessoas não podem ouvir, né? Ou manda um áudio, responde. Agora, se você falar, não, Jamila, eu quero que você veja meus exames, que você acompanhe meu ciclo menstrual, aí não vai dar, a gente vai ter que ter um acompanhamento mais coerente. E o que eu falei aqui do geral dessas tinturas, gente, que é para cada ciclo, o que a gente pensou? Só plantas, por exemplo, tintura da parte da menstruação, vai agoniada. Agoniada, olha que nome horrível, né? Eu tenho esse nome, que é uma planta agoniada para ajudar, ela faz o que a gente chama de emenagoga, ela favorece o fluxo, né? Unha de gato, que é um anti-inflamatório natural. Então, assim, cada fase do ciclo a gente procura usar tinturas que ajudam, que não são remédios, mas todo ciclo tem que ter cardos marianos para o fígado, cúrcuma para inflamação e também artemisia para modular o ciclo. Então, assim, cada pessoa, e cada menina vai me falar uma coisa, Jamila, minha TPM é de dor no seio. Então a sua progesterona não precisa ver, aí já é mais direcionado. Ou também o emocional, aí entra floral, homeopatia, aí é outra coisa, né? Mais direcionado. Mesma coisa para as mulheres menopausadas, gente. A gente fala dessa tríade de óleos, fala também da artemisia, porque a artemisia é usada sim para as mulheres ajudar como tônico uterino, não é porque você não sangra mais, que você não precisa fortalecer esse órgão, tá? Cúrcuma é o coringa para todo mundo, né, que ajuda bastante. E a amora. Nossas avós já falavam do chá de amora. Chá de amora. E menos açúcar. Gente, açúcar, pelo amor de Deus. Tirem açúcar das suas vidas. Eu já tirei da minha. Olha, eu tomo uma garrafa de café por dia. É feito uma garrafa de manhã, meia de manhã e meia tarde. Sem açúcar. No começo, que eu resolvi, lá atrás, quando eu não vou mais usar açúcar. Gente, quase morri, mas foram 10 dias. Café amargo é delícia. Eu também. Eu só como café amargo com biscoito, principalmente. Biscoito doce, tem que ter um café amargo. Hoje eu não consigo mais processar café com açúcar. Nem eu estou morrendo. O problema são os outros. Hoje E aí- eu tomei minha xícara de café, E aí, quando falam pra mim assim, açúcar é um vício? É um vício, porque eu vi isso quando eu larguei o café com açúcar. Eu sofri o quê? Uns 10 dias, 10, 12 dias, mas depois é uma libertação, gente. É uma libertação, então você vê que realmente o açúcar é um vício. E adoçante piorou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, adoçante. E assim, imagina, e a lactose? Eu percebi na minha barriga, eu dei uma emagrecida, ia pra academia, mas eu tinha aquela... Ainda tem, tá, gente? Tá muito longe ainda, mas ainda tem. Mas eu já tô me sentindo bem melhor. Eu sou árabe, eu amo palhada.
Nossa, eu não vivia. Meu café da manhã era coalhada e ovo todo dia. Eu falei, vou Ai, que cortar. bom. Você Vou cortou? cortar a Por quê? lactose. A lactose? Porque eu quis fazer um teste. Gente, fez uma diferença. Até na minha dor lombar fez diferença. E a galera tá tendo muita Muita tolerância. intolerância. O leite. Então, agora eu tomo leite de castanha, leite de caju, leite de coco. E queijo? E derivados? Tirei queijo. Assim, não é que eu não como nunca. Por exemplo, eu vou comer uma pizza com alguém, eu vou sair, eu não me preocupo com isso. Mas no meu dia a dia eu mudei essas coisas. Eu como creme de ricota todo dia de manhã, faz mal? Então, na verdade não é assim, o que faz mal. Eu falo assim, é isso que eu falo de se conhecer, se conectar. Eu percebi que tirando a lactose, eu já fiquei mais fácil da minha pochete melhorar. Já ficou mais fácil, entendeu? Então eu realmente vi que o leite de hoje é diferente do leite de quando a gente era criança. Mesmo sem lactose. Na verdade eu nem testei leite sem lactose. Eu já E o que você toma? leite, Fruta? De leite de castanha, leite de coco. Outro dia eu fiz leite de coco aqui, ó. Ninguém quis tomar meu leite de coco. Leite de coco, como é que faz? Aperta? É isso? Ó, eu compro coco normal, a receita, vamos ver da Ana Maria Braga. Eu compro coco mesmo, bate com água morna no liquidificador. Daí você torce naqueles panos. Você compra o coco ralado? Não, compro coco mesmo. Nada de Aí leite de tira a coco. casca, Não, tira bate com água morna no liquidificador. sem água a morna. casca, só aqueles de Só dentro. aqueles lá que você compra no sacolão e aí tritura tudo e depois você torce. Gostei. E leite de castanha também, castanha de caju. É o coco marrom que você compra? Coco normal. Ah, não o verde, Não, normal. o marrom. Ai, que delícia. Gente, dá pra substituir. É muito caro. Lógico, de vez em quando você condensado, vai. Não pode conectar. De vez em quando você vai numa padaria, você quer comer, tomar um leite com café, um cappuccino. Mas eu falo assim, gente, não é pra você viver, que nem eu falo, viver de dieta, viver, sabe, pensando nisso. Você mudando seu estilo de vida, exige programação, tá? Você tem que se programar. Então, de final de semana você já vai no mercado, você já pensa toda semana. Porque na emergência você vai comer o que tem, né? Então, eu particularmente comecei a me preocupar com realmente o glúten. Então, eu comecei a aprender a fazer cuscuz, comecei a comer muito milho cozido, que a gente comia muito quando era pequena, né? Ai, que delícia. Eu perdi esse hábito, então eu comecei tapioca, né? Milho cozido, a gente tem tanto no mercado, eu comia tanto quando eu era criança. É colocar grão de bico, lentilha, então você começar a organizar a sua geladeira, né? Já tem macarrão de grande bico. Então, porque o pão é uma delícia, não é que eu não como nunca, mas eu deixei isso para alguns momentos. Essa aqui, ó, todo dia de manhã eu brinco com ela, né? Ela chega tô pra tomar café no mesmo horário que eu. É pão, queijo, presunto. Às vezes pão de queijo, sonho, eu fico olhando e falo, ai, meu Pão de Deus. queijo é ruim? É inveja? Não, mas é inveja. Quando é novinha, Ai, pode. Aí eu falo, Ju. Ju, agora você é novinha. Mas e também dá uma raiva, porque você tá lá comendo ovo cozido com tapioca e a bichinha lá naquele queijo. Ai, que delícia. Vem cá, desculpa eu fiz na pergunta. Tem essa palestra também para macho, caba macho? Olha, eu Eu vou no caba macho. vou ter que montar uma palestra, eu vou fazer em novembro. Novembro vai ter uma, que não vou só me dar, vai ser uma terapia. Intimidade que o pessoal. Nossa, Sobre tem o que quê? falar que Sobre o quê, aparecem uns Jamile? estudos que o homem demora de cair no... Como que é o nome dele? Na queda hormonal. Na queda hormonal, quando eles lavam o banheiro, a louça. né? Eu troco criança na comida todo dia, velho. Eu que também lá. Eu faço tudo isso na barra. Não faz não paga nada não, deixa ele fazer por Então, quando eu arrumar minha Harley, ela vai fazer um estágio lá com você. É. Pra E eu aprender tenho tudo. oficina mecânica. E nós vamos arrumar ela. Minha mãe tem 65 anos, ela tem uma infecção urinária recorrente. Eu trato com Crambel, Aham. o mais natural possível, né? Uhum. Porque antibiótico é uma coisa que eu vejo que camuflou e eu falei, mãe, esquece isso, sua vida vai ser isso agora. Tem mais alguma coisa que eu poderia incluir? Olha, existe uma predominância de bactérias gram-negativas no corpo dela. Então, bom seria melhorar a modulação intestinal com lactobacilos. Isso é importante, né? A questão da alimentação de açúcar também.
faz diferença também, que nem para candidíase. O cranberry estratégia de uso contínuo é a melhor opção, porque a infecção, como é que acontece o processo? Existe a presença da bactéria, tá? Tem pessoas que já têm água também, você ela bebe bastante água. Fundamental que ela tenha que beber água, porque a presença da bactéria, ela fica concentrada ali, né? Com a água ela vai fluindo melhor. Ela, estando concentrada, ela começa a fazer o primeiro passo, que é a adesão na parede da uretra. Ela adere. Quando ela adere e fica feliz ali aderida, ela vai colonizar, ela começa a crescer ali. Depois ela vai infeccionar. Então existem esses passos. Para presença, muito líquido, e também a questão da desbiose. Consertar a microbiota intestinal dela, e isso interfere também no que ela está comendo, porque o que ela come vai favorecer o desenvolvimento de algumas bactérias boas ou ruins, né? A questão do açúcar também. A adesão, o cranberry segura, porque ele deixa a parede da uretra como um sabão, então ele evita que ela faça essa adesão. Então o cranberry, sim, estratégia é isso, né? E muita água, aí já entra mais o estilo de vida, mas o cranberry é o certo. Talvez você esteja numa subdose. Se ela tiver muita recorrência, o ideal é que ela tome pelo menos 1 grama todo dia, por uns 3 meses, 2 meses, depois vai reduzindo e fazendo ciclos. Tá? Posso complementar? Pode, claro. Terapeuticamente falando, muita infecção na urina é uma mulher que ela está precisando marcar território. Então, se ela se sente insegura, se ela se sente como se estivesse numa competição, né? Então, se ela não sei se ela convive com mulheres, então pode ser no âmbito familiar ou até trabalho, não sei. Mas ela pode estar querendo marcar presença. Sabe quando o animal ele tem que fazer xixi para marcar a presença? Então, quando a mulher ela sobrecarrega para poder marcar presença. Então, emocionalmente, ela está precisando se impor, tem essa necessidade de se impor, se colocar. Então, o fundo emocional terapêutico, né, por trás, seria tratar isso. O que ela está precisando expressar, no que ela está precisando se impor, qual a necessidade dela de ser ouvida, de se ouvir, se colocar. Então, perfeito. Então Interessante, né? Praticamente, Você é terapeuta? eu sou. Ela vai dar palestra de floral. Aliás, gente, então, alguma pergunta? Espero que todos tenham gostado. Mas espero mais ainda que esse pontapé inicial que eu dei aqui com a ótima integrativa, que a gente realmente possa ser pessoas que falem para as outras pessoas sobre isso. Por que você não pede para organizar uma dessa no clube também? Vai lá, você que é amiga do povo lá do Palmeiras? Vamos lá. Eu quero agradecer a presença das terapeutas, né, que vieram aqui, que contribuíram, que isso enriquece muito a gente, né, e quero vocês todos aqui também, tá, gente? Esse espaço aqui já está separado da farmácia, que é para não ter restrição de assunto, tá? Eu falo isso por quê? Porque uma vez eu fiz um vídeo, gravei sobre a erva baleeira, falei que tinha saído um estudo científico dela, comparando com o ibuprofeno, né, de inflamação, Aí eu fiz a cápsula, gravei, falei, fiz o creme, gravei, daí fui falar que ela tinha uma energia, nossa senhora, Instagram. Essa farmacêutica tá fazendo pseudociência, o que essa mulher tá pensando? Ela é bruxa, ela é o quê? É difícil. Ai, se inveja matasse, né? Mas eu entendo que existe muita gente na área da alopatia que condena toda essa parte que a gente traz para conectar com o tratamento, né? E daí eu falei, quer saber uma coisa? Eu não posso falar, mas eu vou abrir um espaço onde, por exemplo, a Thaís pode vir falar. Porque ela é terapeuta, ela não é a farmacêutica, proprietária da Ótima Farma, farmacêutica responsável que deveria falar só de remédio, né? Eu achei esse caminho da ginecologia natural para poder falar, para ter voz para isso, né? Mas vou dar minha palestra de arquétipos. Vou chegar aqui. Vou me posicionar assim porque gosto muito disso, aplico na minha vida todos esses rituais, todas essas forças, né, que para mim estão presentes aí. E acho sim que contribuiu muito na minha vida, no meu autoconhecimento. E se hoje eu consegui criar tudo isso, também é fruto de eu honrar toda essa sabedoria que eu adquiri, junto com os terapeutas maravilhosos, que são meus amigos, e a gente troca muita figurinha. Gente, gratidão a todos. Obrigada pela presença. E vamos receber. Então,
Então, ó, a gente vai fazer um intervalinho agora, tá bom, gente? E depois eu vou deixar vocês com a Thaís, que vocês já viram aqui, né? O conhecimento que essa mulher tem, tá? Ela vai Já falar- sentiu. Já sentiu? Essa sim tem o poder. A Thaís, ela é consteladora também. Não sei quem sabe que é constelação, né, Thaís? A Thaís, ano passado, Faz fez a uma constelação do nome. constelação familiar. Ah, sim. Toda uma energia ancestral, não é isso? É isso mesmo. Eu vou explicar um pouquinho Vai antes. explicar. Ano passado, ela deu uma palestra aqui sobre vaporização uterina. Vocês conhecem isso? Sobre o quê? Vaporização uterina. Nós vamos receber a gente recebe pela vagina, por exemplo, a Artemisia. Então, ela deu uma palestra, gente, arrasou, o pessoal adorou. Eu não tinha noção do que era, do benefício que isso traz, passei a aplicar isso. É bom, muito conhecimento, vocês vão ver. Gratidão, Thaís. Obrigada, querida. Logo a gente vai assistir a palestra. Obrigada, Como que é gente. seu nome? Artemisia? Thaís. Thaís. Artemisia. Obrigada.